E aqui no estúdio da TV Senado estamos com Marina Pita, ela é coordenadora do Intervozes, que é o coletivo Brasil de Comunicação Social, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse fenômeno das notícias falsas. Bom dia, Marina. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma situação assim muito atual, muito forte, recorrente. Todos os dias qualquer brasileiro, acho que tem acesso à internet no seu celular, deve receber pelo menos uma notícia falsa. Quais são os maiores prejuízos disso assim para a nossa sociedade em geral? Porque é um risco à democracia, né? Se os cidadãos eles estão escolhendo seus representantes com base em informações falsas ou informações enviesadas e propositalmente enviesadas, então eles não estão escolhendo conscientes. Então é um risco para a democracia, para a construção da sociedade como um todo, né? Pois é. Agora, que fenômeno de comunicação é esse em que as pessoas acabam acreditando mais naquilo que recebe no seu celular, até de uma fonte meio que desconhecida, do que nos próprios veículos tradicionais de comunicação? Será que os veículos tradicionais de comunicação perderam a sua credibilidade? Olha, a gente entende esse fenômeno como bastante complexo, né? O fato, a gente acabou de mudar para uma nova forma de circulação da informação. Então, se antes você tinha os meios de comunicação de massa, que eram esse ponto de referência, hoje a gente tem múltiplas fontes, uma possibilidade de produção rápida, disseminação viral. Então, é um novo modelo, né, um novo fluxo de informação. Isso traz novos desafios, com certeza. É claro que tem agentes maliciosos que vão explorar tanto a dúvida do cidadão, quanto essa nova forma de circulação da informação. Quer dizer, o MIT, nos Estados Unidos, ele fez um levantamento bastante interessante em que ele fala como a indústria do tabaco, tentando questionar os malefícios do cigarro, do uso constante do cigarro, né? Ela gerou esse questionamento na cabeça do cidadão sobre o que é de fato informação, no que ela pode acreditar, porque sempre produzia uma pesquisa que contestava e explorava a imprensa tradicional, que busca, né, sempre dar os dois lados da informação. Então, há agentes maliciosos que estão explorando também isso, muitas vezes para lucro, né, ou para, enfim, avanços políticos. Exatamente, isso que eu ia colocar, né? Quer dizer, esse fenômeno aqui no Brasil ganhou bastante visibilidade com as eleições de 2018, né, onde as redes sociais desempenharam um papel crucial, inclusive mexendo na composição aqui do Congresso Nacional de maneira bem forte. E a questão econômica também, porque fake news geram muitos recursos. Queria que você explicasse de onde vem esse dinheiro todo e essa disputa de poder que existe? Quer dizer, se tornou um mercado a ser explorado. Você vê em outros países que se montou empresas de distribuição de desinformação que não necessariamente têm um interesse político direto, mas têm um interesse de lucro. E aí essas coisas acabam se combinando, né? Agentes com interesses políticos de disseminação de informação e aí pensando em desinformação justamente com essa intenção de desinformar, né, de circular uma informação sabidamente inverídica. Não a gente não pode considerar desinformação uma pessoa que está circulando uma informação que ela nem sabe, não tem a intenção de fazê-lo. Então, é essa grande indústria que se formou. E essa indústria, se você for pensar na complexidade dela, ela inclui também as empresas, as grandes plataformas na internet hoje, que tem um modelo de negócio baseado na atenção do usuário. Então, para você manter a atenção do usuário, você pode levá-la para um caminho de conteúdo que é o conteúdo mais polêmico, que é o conteúdo que gera mais sentimentos no usuário, então que, portanto, ele fica mais tempo ali. Que faz ele compartilhar com outras pessoas, né? Quer dizer, o interesse dessas grandes plataformas é sempre manter a atenção e a presença do internauta, digamos assim, né? Efeitos indesejados, inclusive, não necessariamente previamente previstos, né? Então, são efeitos não previstos de um modelo de negócio e que a gente precisa olhar para isso com atenção. Agora, como é que tratar isso em relação à liberdade de expressão, né? Tem sempre essa questão, né? As pessoas querem escrever, querem colocar coisas na internet
e as plataformas usam esse conceito de liberdade de expressão para não retirar nada. Muitas vezes é necessário até uma decisão judicial para que uma plataforma retire algum conteúdo. Como é que vocês avaliam isso, a liberdade de expressão? A gente defende a liberdade de expressão, a gente entende que as plataformas elas não têm a competência de avaliar, principalmente quando a gente fala de desinformação, porque há muitas sutilezas ao contexto. Então, a plataforma ela não é responsável por fazer essa avaliação, e sim a justiça. Defendemos esse princípio, inclusive o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que vai estabelecer que a responsabilidade da plataforma começa quando há uma decisão judicial. A gente acha importante porque as plataformas não têm uma configuração para avaliar todas essas nuances da circulação de informação e que a liberdade de expressão é bastante importante. Agora, isso não significa que não tem nada a ser feito, que a gente não pode aprimorar o sistema de justiça para ele ser mais célere, que a gente não possa investigar esses pontos de distribuição de informação massivo e industrial, né? Não quer dizer que a gente não possa observar a responsabilidade das plataformas com conteúdo que é notadamente ilegal. São coisas diferentes, né? Agora, na ponta desse processo todo, nós temos aí a população em geral, não são jornalistas, enfim, pessoas que apenas consomem informação e compartilham isso. E há uma vertente aí de também criminalizar ou punir essas pessoas. Como é que você vê isso, Marina? É uma forma de tratar a questão de forma bastante simplista. Né? Não adianta você achar que você criminalizando quem compartilha desinformação que você vai estancar esse fenômeno. Né? Você está, inclusive, direcionando para um caminho completamente equivocado. Muitas vezes essas pessoas elas não têm uma qualidade de internet, né, que faça com que elas possam pesquisar, que elas tenham múltiplas fontes de informação. Então, muitas vezes elas não têm acesso a um veículo de informação que apura adequadamente, elas leem um meme e repassam. Isso tem um impacto na consciência do cidadão, né? Ele sabe que é um meme, que é uma brincadeira, mas de alguma forma aquilo vai sendo introjetado. Então, a gente acha que, como um fenômeno complexo, ele deve ser enfrentado de forma complexa. Então, tem uma série de soluções que a gente defende, entre elas a educação, o acesso à internet de qualidade, que as plataformas tenham responsabilidades em não retirar o conteúdo, que a justiça seja mais célere. Então, tem uma série de medidas que a gente pode pensar nesse contexto complexo de desinformação. Inclusive, aqui na nossa entrevista, você está aí na mão com um material, um estudo, né, que o Intervozes tem feito. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Entendendo que é um fenômeno muito complexo e há uma tentativa de simplificar, a gente produziu essa cartilha, que é uma cartilha sobre desinformação, que está para download no nosso site, gratuita, justamente para tentar contribuir nesse debate sobre o que é o fenômeno da desinformação. E a gente traz, inclusive, que a desinformação ela não é nova, ela já existia. Né? A questão é que ela tem uma nova característica, que são essas características que a gente falou, né? De rápida circulação, de múltiplas fontes de informação. Então, a gente tem que olhar para esse fenômeno diante das novas características que ele tem. Olha, Marina, eu todos os dias recebo assim dos meus conhecidos a pergunta: Tiago, você que é jornalista, será que isso aqui é fake news? Como é que a gente pode, para os nossos telespectadores, dar dicas de que quando bate ali você já vê assim, meu Deus, isso aí não pode ser verdade? Como é que você poderia indicar isso para os nossos telespectadores? É bastante importante buscar fontes de informação que deem crédito, né, que deem a fonte da informação. Então, vai falar, por exemplo, sobre um avanço da pobreza, com base em qual referência? Essa referência ela é conhecida? Buscar outras fontes de informação, verificar se outras fontes de notícia trataram daquele tema. Então, tudo isso é bastante importante. Mas, claro, não é só uma questão de educação, porque você vê gente com curso superior completo e que acaba caindo em algumas ciladas, né, da desinformação. Então, tem todo um contexto que a gente precisa discutir de forma mais aprofundada. Que ainda está, então, no início, né? Toda essa discussão ainda, acho que no mundo, ainda as instituições estão um pouco ainda sem saber como resolver.
Exatamente. A gente pode pensar, inclusive, em órgãos administrativos, uma arquitetura institucional que possa dar conta desse fenômeno da forma rápida como ele exige, né? Tá certo. Bom, Marina Pita, ela é do Intervoz, o Coletivo Brasil de Comunicação, nos ajudou um pouco no nosso jornal aqui a entender hoje um pouco desse fenômeno das fake news.